O amor autêntico, de Deus e do próximo, é a fonte de todo o bem. Santa Teresa de Ávila. Tudo indica que a ideia das almas gêmeas remonta ainda à Idade Antiga, estando em O Banquete de Platão, o seu primeiro registro. Embora o termo possa ser usado para designar uma afinidade qualquer entre duas pessoas, não envolvendo necessariamente o componente erótico, desde o começo, esse aspecto está presente. As almas gêmeas seriam dois seres humanos de tal modo afins a ponto de encontrarem um no outro a sua plenitude, o seu complemento, a sua realização perfeita, seja espiritual, seja fisicamente. Nem é preciso dizer o quanto essa ideia soa agradável às mentes românticas e aos casais apaixonados. A literatura sempre esteve repleta de histórias de almas gêmeas. As músicas em todo canto melodiam suas aventuras e desventuras, e tudo isso ganha ainda mais vida, hoje nas telas do cinema. Sonhos quem não os tem. Importa, porém, que até aquilo com que sonhamos tenha os pés bem cravados na realidade da nossa natureza, sob o risco de darmos crédito a ilusões, projetando o impossível e passando a vida numa ansiedade sem fundamento e numa decepção que poderiam muito bem ter sido evitadas por um simples exercício de racionalidade e uma sadia religiosidade. Basta lembrar que não muito tempo atrás, uma novela da Rede Globo, com o nome Alma Gêmea, contava a história do amor eterno de um homem e uma mulher separados de maneira trágica e que após 20 anos voltaram a se reencontrar quando ela se reencarnou no corpo de outra pessoa. Ou seja, por trás do aparentemente belo caso de duas almas gêmeas, o que estava sendo propagado eram, na verdade, os erros de uma falsa religião. De fato, a teoria da alma gêmea é muito conveniente a um credo como o Espiritismo, para o qual não passamos de um espírito habitando um invólucro físico. Em tempos de hedonismo e materialismo como os nossos, então, a ideia torna-se ainda mais sedutora. Para ser cristã, a alma gêmea deve abranger o todo do ser humano. Alma sim, mas também corpo. Ora que a essência do bom amor humano deva ser de fato espiritual, interna, e que a união das inteligências e das vontades seja muito mais importante do que a união dos corpos, é uma coisa. Agora que sejamos apenas espíritos, como se fossem descartáveis os nossos corpos, já é outra coisa bem diferente. Contra esses erros antigos, a Igreja sempre ensinou que o ser humano é corpore et anima unus, uno de corpo e alma, e que por mais que na morte nossas almas se separem dos nossos corpos, esse estado é provisório, pois no fim dos tempos, assim como se deu com nosso Senhor Jesus Cristo, nossa carne ressuscitará e viveremos para sempre com nossos corpos glorificados. Numa sadia teologia cristã, portanto, a alma gêmea deveria abranger o todo do ser humano. Alma sim, mas também corpo. É por desencarnar demais o amor que chegamos em nossa época a loucuras como a ideologia de gênero, para a qual pouco importa a corporeidade, e até mesmo a complementaridade afetivo-sexual entre homem e mulher é posta em questão, podendo a alma gêmea de um homem ser outro homem, e a de uma mulher, outra mulher. Em última instância, o próprio sacramento do matrimônio, com sua indissolubilidade, seus votos de fidelidade e suas exigentes obrigações, encontra-se gravemente ameaçado por essa confusão. Um homem ou uma mulher insatisfeitos em seu casamento podem muito bem se servir do artifício romântico das almas gêmeas para fugir das dificuldades inerentes a qualquer relacionamento humano e se aventurar em casos extraconjugais. As alegações podem ser as mais variadas. O outro não me faz feliz. A paixão acabou. Encontrei alguém melhor, etc. As consequências objetivas desse subjetivismo todo são bem conhecidas. Divórcios, lares arrasados, casais em situação de pecado, filhos órfãos. Uma tragédia, em suma. Contra essa armadilha sentimentalista, o autor do Senhor dos Anéis escrevia a seu filho que, quando o deslumbramento desaparece ou simplesmente diminui, eles, os casados, acham que cometeram um erro e que a verdadeira alma gêmea ainda está para ser encontrada. A verdadeira alma gêmea, com muita frequência, mostra-se como sendo a próxima pessoa sexualmente atrativa que aparecer.
alguém com quem poderiam de fato ter casado de uma maneira muito proveitosa, se ao menos. Por isso o divórcio, para fornecer o se ao menos, e é claro, via de regra, eles estão bastante certos. Eles cometeram um erro. Apenas um homem muito sábio no fim de sua vida poderia fazer um julgamento seguro a respeito de com quem, entre todas as oportunidades possíveis, ele deveria ter casado da maneira mais proveitosa. Quase todos os casamentos, mesmo os felizes, são erros, no sentido de que quase certamente, em um mundo mais perfeito, ou mesmo com um pouco mais de cuidado neste mundo muito imperfeito, ambos os parceiros poderiam ter encontrado companheiros mais adequados. Mas a verdadeira alma gêmea é aquela com a qual você realmente está casado. Na verdade, você faz muito pouco ao escolher. A vida e as circunstâncias encarregam-se da maior parte, apesar de que, se há um Deus, esses devem ser seus instrumentos ou suas aparências. Neste mundo decaído, temos como nossos únicos guias a prudência, a sabedoria, rara na juventude, tardia com a idade, um coração puro e fidelidade de vontade. As referências de J.R. Tolkien ao nosso mundo decaído devem fazer-nos lembrar de outra coisa. Não há seres humanos perfeitos e impecáveis neste mundo, capazes de nos satisfazer plenamente em nossas carências, necessidades e tudo o mais. Alma gêmea, nesse sentido estrito, não existe nem poderá existir. A verdadeira alma gêmea é aquela com a qual você realmente está casado. E não só por causa da nossa situação após a queda. Se a compreendêssemos bem a verdade, já seria meio caminho andado, pois ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Sim, se entrássemos num relacionamento qualquer com a expectativa correta, isto é, não a de que o outro nos fará felizes, mas a de que será uma companhia, um auxílio na jornada deste vale de lágrimas, poderíamos evitar muitas decepções e dores de cabeça. Mas ainda que não estivéssemos manchados pelo pecado, o fim último para o qual fomos feitos é Deus. Parafraseando o Santo Agostinho, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar nele. Por mais que nesta vida os homens e as mulheres se casem e se deem em casamento, nós fomos feitos para outro casamento. Nossa união eterna com Deus, no céu. Por isso, contra a ideia de que haveria alguém neste mundo escondido em algum buraco, que poderia ser a plenitude, a realização e o complemento perfeito do nosso ser, a doutrina moral cristã sempre nos adverte. O único felizes para sempre possível é com nosso Senhor na vida eterna. Aqui simplesmente não acontecerá com ninguém. Até porque, que para sempre poderia haver em uma existência destinada a findar-se com a morte? Pode haver, entretanto, uma via ortodoxa de se compreender a teoria das almas gêmeas. A começar pela ideia de perenidade sugerida pela expressão. No cristianismo, o amor entre um homem e uma mulher os faz unir-se com toda a força, transformando-os em uma só carne, sendo algo destinado a durar por toda a vida, até que a morte os separe, e a aperfeiçoar-se no céu. É a antítese perfeita do hábito moderno do sexo casual, do divórcio e do recém-criado poliamor. Nesse sentido, muito melhor as almas gêmeas do que as soltas e itinerantes. Além disso, se por alma gêmea se entende, dentro de uma visão de mundo cristã, uma pessoa que Deus predestinou, desde toda a eternidade, para se casar com você, e para que vocês passassem a vida juntos a fim de um ajudar o outro a chegar à verdadeira terra sem males, que é o céu. Acreditar nisso não é simplesmente extensão de nossa fé na providência divina, que cuida de seus filhos com muito mais desvelo que dos pássaros do céu e das ervas do campo? Como duvidar, por exemplo, olhando para um São Luís e uma Santa Zélia Martim, que Deus realmente predestinou os dois para se encontrarem, formarem a família que formaram e darem à Igreja uma Santa Teresinha do Menino Jesus? Ou que Deus, desde toda a eternidade, havia preparado Maria Santíssima para São José e José para Maria, a fim de se santificarem mutuamente, educarem o Verbo de Deus feito carne e cooperarem na obra da redenção? À luz dessa visão sadia da realidade, seria perfeitamente cabível não só falar de almas gêmeas, mas também rezar para que elas se encontrem, formem santas amizades
e para o bem da Igreja e da humanidade, se unam em santo matrimônio. Como ensina o sempre oportuno Mons Tihamertot, os que desejam se unir para sempre devem antes examinar se eles se convêm um ao outro, como duas metades de um coração dividido em dois. Tem o homem o sentimento de suas imensas responsabilidades? A mulher ama o seu lar? E, principalmente, anima-os um fervoroso amor de Deus? Milhares e milhares de corações palpitam neste velho globo terrestre, corações ardorosos e frementes de moços e moças. Para cada coração de jovem, Deus criou o coração de uma jovem, e tanto a felicidade de cada um, como o interesse geral, a boa ordem social, a paz da vida humana, a sorte temporal e eterna, dependem do encontro da cada coração com o outro que Deus lhe criou. Essas linhas são tão belas quanto verdadeiras. Deus tem um plano para todos os seus filhos. Se Ele, portanto, realmente chamou você para o matrimônio, e se para cada coração de jovem, Deus criou o coração de uma jovem. É preciso que você, moça, e você, rapaz, procure seu companheiro e companheira em Deus, pois é no coração dele que estão desde sempre o seu José ou a sua Maria. Ainda que certamente você não deva esperar ninguém concebido sem pecado original. Para cada coração de jovem, Deus criou o coração de uma jovem, e vice-versa. Diante de tudo isso, o termo alma gêmea não passa de licença poética. Não veremos essa expressão nem nas escrituras, nem na tradição, nem em documentos magisteriais. O floreio e o romantismo, a Igreja os deixa aos poetas. A ela, propriamente, o que cabe é alertar-nos, a fim de que, como já dito, nossos projetos e orações estejam bem calcados na realidade das coisas, e não em sonhos quiméricos ou em ideias religiosas falsas, que só o que farão é tornar-nos infelizes, nesta e na outra vida. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, nós te agradecemos pelo dom do matrimônio e pelas bênçãos do amor verdadeiro. Pedimos a tua orientação e sabedoria ao refletirmos sobre a ideia das almas gêmeas, um conceito que toca profundamente os corações humanos, mas que deve ser compreendido à luz da tua verdade. Protege-nos, Senhor, das armadilhas das falsas ilusões e dos erros que podem levar ao descontentamento e à infidelidade. Ajuda-nos a entender que a verdadeira felicidade no casamento não vem de buscar uma perfeição idealizada, mas de aceitar e amar o cônjuge real que tu nos deste. Ensina-nos a enfrentar juntos as dificuldades e a crescer em santidade através dos desafios da vida matrimonial, sempre com o coração voltado para ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade, sabendo que o único felizes para sempre possível é contigo na vida eterna. Que nossos projetos e orações estejam sempre fundamentados na realidade das coisas e na tua verdade, afastando-nos das ilusões e erros que podem nos desviar do caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.